Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A história da igreja continua. Chegou a hora, então, de nós enchermos as talhas de água. Lá, na passagem de Caná da Galileia, Jesus vai chamar ali os serventes e vai dizer para eles: encham de água as talhas. Água para nós aprendemos lá atrás, água é a palavra de Deus. Mas como seria possível isso? Nós vamos ver aqui no texto, finalizando a igreja de Tiatira, lá no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 24, está escrito assim: mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, qual doutrina? Da Jezabel, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, ocultismo, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Queridos, é um período interessante porque Sardes vai significar exatamente restantes. E Sardes, então, vai ter um significado muito profundo para nós, porque no momento em que a Bíblia está trancada num cofre, poucas traduções, como é que tem alguém que não se contaminou com a doutrina da Jezabel e com o ocultismo que vem lá da igreja de Pérgamo? Como é que é possível isso? É possível porque Deus fez a promessa. Eu lhes darei a comer do maná escondido. O que é o maná escondido? O maná escondido é uma porçãozinha da palavra que alguém deixasse cair. Se alguém, para chamar a atenção do outro, dissesse: olha, você está fazendo isso, Jesus não aceita isso. A simples menção de que Jesus não aceita isso poderia produzir na pessoa temor, e o temor associado a uma ética normal de vida. Você sabe o que não pode matar. Não precisa ninguém ficar te avisando todo dia: não pode matar, não pode matar. Mas quando você não mata, porque você não mata, é uma coisa. Agora, quando você se preserva por causa de Jesus, restantes. E a promessa ali, no finalzinho de Tiatira, é: outra carga vos não porei. Você não vai ser cobrado além da medida. Fica tranquilo, confia, tenha esperança, espera. Por quê? Porque Deus vai chegar em Sardes, então, aos restantes. Por que eles são restantes? Não vai aguentar. Não vai aguentar. A pressão está muito grande. O esquecimento, o abandono. Mas a promessa é: outra carga vos não porei. E aí vai chegar uma nova igreja agora, enchendo de água as talhas. E aí o texto vai continuar para nós, logo no capítulo 3 do Apocalipse: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus estão operando na igreja desde o comecinho. Quando você leu lá no capítulo 1 do Apocalipse, vai falar dos 7 Espíritos de Deus. E até hoje algumas pessoas não sabem sobre os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, eles estão descritos com clareza no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Quando está falando de Jesus, vai estar escrito assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Repousará sobre quem? Repousará sobre Jesus.
Quem é o cabeça fiel da igreja fiel? É Jezabel? Cabeça da igreja fiel é Jezabel? Não. Cabeça da igreja fiel é Jesus. E se o Espírito assim, em 7 operações, repousa sobre Jesus, o Espírito repousa sobre a igreja. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, de conselho de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Essa é a igreja verdadeira. Esse Espírito agora, essa operação do Espírito do Senhor, ele vai ser pleno na igreja de Sardes. Por quê? Encham de água as talhas. Querido, na igreja de Tiatira, finalzinho da igreja de Tiatira, já existem os restantes que estavam para morrer. Você vai ouvir na história um homem chamado Pedro Valdo. O Pedro Valdo é um homem riquíssimo, comerciante. E ele vai ouvir falar sobre a vida abnegada dos apóstolos, que os apóstolos viviam um dia depois do outro. Os apóstolos não ajuntavam, não tinham fortunas, eles não se preocupavam muito em acumular riquezas. E ele está lá no seu comércio e ele está vendo uma igreja que ostenta. Ele está vendo uma igreja que se mistura, porque logo lá pelo ano de 1100, 1200, as sociedades no mundo elas vão sofrer uma mudança. A sociedade que é totalmente agrícola, ela começa a se urbanizar, começam a ser construídas cidades. E na cidade, as pessoas precisam se vestir melhor. Então abre a possibilidade da indústria de roupa, a indústria de tecido. Com a indústria vem o comércio. E aí geram-se empregos na cidade, no urbanismo. Então aquela vida de campo, ela passa a viver na cidade. Aparecem então os bancos. E você vai ouvir falar de uma classe social chamada burguesia. E aí você tem a diferença entre os burgueses e os outros. O Pedro Valdo, ele vive em Lyon, na França, entre os burgueses. E a igreja está entre os burgueses. A igreja é rica e ostenta. E ele ouve falar então da vida piedosa dos apóstolos e ele começa a entrar em contradição. E ele então vai ser aconselhado a vender os seus bens e a devotar a sua vida à pregação do Evangelho. Ele vai chegar em casa, vai chamar a sua mulher, vai perguntar o que ela quer das coisas que eles possuem, porque o que sobrar ele vai vender tudo. Ele consegue uma pessoa que traduz para ele textos bíblicos, que na época era disponível somente em latim. Ele vai conseguir uma pessoa que traduz para ele a Bíblia na língua popular. Vários textos da Bíblia são traduzidos para ele na língua popular. E ele vai começar a falar para as pessoas do Evangelho de Jesus e convencendo as pessoas que elas não podem perder a esperança. Esse homem está no finalzinho da igreja de Tiatira. Ele é um dos sobreviventes para gerar a igreja de Sardes. Pedro Valdo. Vai haver uma comunidade chamada Valdenses. Ele vai sofrer perseguições e mesmo com as perseguições, ele pega e ele é o primeiro camarada a fazer o panfletinho. Ele escreve pedaços de evangelho em pequenos pedaços de papel e ele vai pelas ruas e ele entrega às pessoas e conversa com as pessoas. Ele tem um grupo de seguidores que vai nas faculdades fazer isso. Eles vão pegar porções da Bíblia, vão escrever e vão entregar nas faculdades, porque é onde se formam as opiniões. Esse momento, a insatisfação da população com a vida, a atitude da igreja é muito grande. É muito grande. Mas eles não têm recurso. A Bíblia está trancada num cofre. O poder de aprisionar e o poder de punir que o Estado tem é muito grande. As pessoas vivem com medo. Restantes que estavam para morrer. Eles não morriam de medo. Eles morriam caçados. Eles morriam perseguidos. Eles morriam torturados. É só você olhar isso na história. Você encontra isso com facilidade no Google. Mas então, a profecia das bodas de Caná vai dizer: existem aqui algumas talhas que são usadas para a purificação. Algumas talhas remanescentes, algumas talhas.
enche de água as talhas. E vai acontecer um momento na história que ele é maravilhoso. Por quê? Porque vai aparecer um homem chamado Martim Lutero. Esse homem vira referência. Ele não é a melhor referência, mas ele vira a referência. Ele vai pegar a Bíblia, que até então é trancafiada em cofres, e ele vai traduzir a Bíblia para a língua dele, a língua nativa dele, o alemão, e vai acontecer um fato maravilhoso. 70 anos antes dele fazer a tradução da Bíblia, um homem chamado Gutenberg inventou a gráfica. Agora já é possível você imprimir textos em série. Você pode agora fazer 100 cópias de um determinado texto. Isso não era possível. Agora é. Os textos antes eram textos manuais, escritos à mão, tinta muito difícil de arrumar, muito cara, papel caro e muito difícil. Agora, com a gráfica do Gutenberg, a tradução da Bíblia ela vai correr o mundo. E o Lutero vai fazer isso. Ele vai pegar, vai traduzir a língua para um idioma dele, popular, e ele vai, então, distribuir palavra de Deus para as pessoas. Até então ele está distribuindo o quê? Livro. Ele pegou a Bíblia, fez uma tradução e está distribuindo. Mas isso é o que importa. Isso é o que importa. A partir do momento que a pessoa tem contato com a Bíblia, os 7 Espíritos de Deus, eles têm como operar. Os 7 Espíritos de Deus podem, então, invadir a pessoa, trazer a ela sabedoria e conhecimento, trazer a ela fortaleza, trazer a ela sabedoria, temor do Senhor. Só com a Bíblia é possível fazer isso. Sem a Bíblia, o homem é ético. Ele tem uma vida natural ético. Ele sabe que não pode transgredir algumas coisas. Ele sabe que tem algumas coisas que não convêm. Mas quando você tem contato, então, com a Bíblia, possibilita para você uma nova existencialidade. Você será uma nova pessoa a partir do contato com a Bíblia. E através da ação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai poder então dizer a essa igreja: olha, eu sei que você tem nome de que vives, mas você está morto. Morto? A igreja que está morta é a igreja reprovável. É a igreja que ostenta. É a igreja que coloca os seus santuários no lugar mais alto das cidades. As cidades estão se organizando urbanamente e existe uma igreja que coloca o seu santuário nos lugares mais altos da cidade. E aí o Espírito do Senhor está dizendo: você tem nome de que vives, mas você está morto. E ele continua: lembra-te, pois, do que tendes. Querido, agora é sabedoria. É sabedoria. Por quê? Porque uma igreja tem palavra de Deus sendo distribuída. E uma igreja tem riqueza, arrogância, soberba. Sabedoria. O que você vai escolher? Você tem a opção de viver humildemente com a palavra de Deus e tem a opção de viver arrogantemente. Então tem que ter sabedoria. Quando você olha aqui, ó, inteligência, guarda. O que você tem, guarda. É preciso ter inteligência para se apegar à palavra de Deus. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá por aquilo em que ele se apega. Guarda. Você recebeu a palavra de Deus? Guarda. Ela vai te servir. E o conselho? Ser vigilante. Ser vigilante. Confirma aqueles que estão agora sendo cheios. E aí a fortaleza é maravilhosa, porque ele vai dizer: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Fortaleza. Paulo vai dizer assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem nos separará? É a fome? É a nudez? É a perseguição? Essa igreja aqui, irmãos, ela está saindo de tudo isso. Ela vem de Tiatira muito perseguida.
Ela vem de Tiatira muito empobrecida, ela não sabe se tem roupa para vestir, ela não sabe se tem o que comer no outro dia. O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Lembra que os remanescentes eles vão percorrer toda a história? Os restantes, o Paulo, ele está lá em Esmirna, falando sobre alguém em Sardes. O que você tem, retende-o. É muito pouco, não tem problema. Porque o que você tem, existencialmente, é muito maior. De maneira nenhuma, riscarei o seu nome. E aí o texto continua com o conhecimento. Não achei as tuas obras perfeitas. Queridos, não achei as tuas obras perfeitas, porque agora não tem mais desculpa. A palavra foi manifestada, você tem que fazer uma decisão. Você tem que resolver o que você quer fazer da sua vida. E quando ele diz, eu não achei as tuas obras perfeitas, você já ouviu falar que alguém saiu de um lugar, mas o lugar não saiu dele? Então, quando você faz a opção por evangelho, não importa de onde você venha. Você saiu de lá? Então deixa que lá saia de você. De qualquer lugar que você tenha vindo. Não achei as tuas obras perfeitas. Por quê? Porque vem para o evangelho, mas tem um apegozinho na tradição. Nossa, tem uma coisa na tradição que me encanta, que me maravilha. Não funciona. Não funciona. Não achei as tuas obras perfeitas. E aí vem então o temor do Senhor. Existem lá em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. Não se contaminaram. E comigo andarão de branca. Por quê? Porque são dignas disso. Meu Deus! Você imagina Jesus declarando sobre você que você tem dignidade para andar com Ele, vestido de santidade? Você consegue imaginar isso? Quem que está falando? Jesus. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu falei para você que lá no Isaías 11 está profetizado dele. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. E ele está dizendo, existem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. E eles andarão comigo. Andarão de branco, porque eles são dignos disso. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Saindo da Idade Média, saindo de anos e anos e anos de atraso, agora é um novo renascimento. Encheu de água as talhas. Em Sardes, ainda só tem água, mas já tem gente digna de andar com o Cordeiro. A história vai relatar esse momento como um momento, muitas vezes, positivo, muitas vezes negativo, nem tudo deu certo, a revolução não atingiu o seu propósito. É conhecida como revolta protestante. Não foi tudo perfeito. Não foi tudo perfeito por quê? Porque ainda era água. Ainda era água. Ela vai agora passar por um processo. Na caminhada, ela vai passar por um processo e vai se transformar em vinho. Ela vai se transformar em vinho. Quando você lê o Paulo, lá na carta aos Coríntios, um momentozinho que antecede a ceia, o Paulo vai dizer assim para os irmãos, olha, é bom que entre vocês existam heresias. É bom que entre vocês existam heresias, porque no meio das heresias, você vai passar a conhecer os que são sinceros. Heresia lá, na carta aos Coríntios, não é a heresia que a gente conhece hoje. Lá na carta aos Coríntios, heresia era pensar diferente. Heresia significava somente isso, alguém que pensa diferente. E quando alguém que pensa diferente coloca diante de você, sai do oculto e revela para você como ele pensa, você então conhece os sinceros. Isso é o que o Paulo está dizendo. Heresia, na igreja de Tiatira, vai virar um pecado imperdoável. Por quê? Porque é a voz de alguém contra a soberania, a arrogância
de uma igreja que domina sobre tudo. Heresia, então, passa a ter outro significado. Nós chegamos agora no momento em que nós vamos conhecer muitos hereges. Muitos hereges. Por quê? Porque se multiplicaram os pensamentos. Se multiplicaram os pensamentos. Então, se os pensamentos eles não são congruentes, eles são divergentes, as heresias têm que existir. Mas a heresia é na opinião de quem? Querido, é momento de que o Espírito Santo precisa ser pleno. As talhas cheias de águas, as águas precisam se transformar em vinho, poder do Espírito Santo. Nós continuamos no próximo vídeo.